Nós vamos ouvir agora o nosso querido professor Osmar Gomes de Alencar Júnior. Professor Osmar vai tratar do tema desindustrialização, desnacionalização, reprimarização da economia brasileira e geração de dívida ecológica. Professor Osmar é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Ceará, é mestre em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Piauí e é doutor em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão. Então, vocês veem que ele passou por várias instituições federais aí de ensino superior. Ele é professor do Departamento de Ciências Econômicas do Campus Ministro Reis Veloso da Universidade Federal Delta do Parnaíba e também do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Piauí. Ele coordena o Observatório do Fundo Público da Universidade Federal lá do Delta do Parnaíba e é membro da Sociedade Brasileira de Economia Política, pesquisador também do Grupo de Estudos de Hegemonia e Lutas da América Latina, da Universidade Federal do Maranhão. Então, professor Osmar, é uma honra tê-lo aqui conosco para tratar desse tema, brilhantar nosso seminário. Pode abrir seu microfone, viu? Muito grata por estar conosco também. Maria, eu que agradeço, é uma felicidade te encontrar. Estou lembrando aí das nossas idas aí ao Congresso Nacional na luta, né, contra aquela aprovação da Emenda Constitucional 95, não é? E naquela época eu fazia parte da diretoria do Antissindicato Nacional, então vi de perto a sua luta, não é, em defesa realmente da classe trabalhadora, né? Queria saudar aqui também a professora Rivânia, né, presidente do Antissindicato Nacional, no qual eu sou filiado, base da ADUF. Um grande abraço, Rivânia, e um forte abraço aí no Plínio, né? Nunca conversado ao vivo com o Plínio, nós estamos aqui, infelizmente, na presencial, Plínio, à distância, né? Isso também é uma imposição do capital, não é? Toda essa perversidade que nos apreende e que nos isola e que desde a restauração produtiva nos divide para nos explorar cada vez mais, para, como diz o Rui Mauro Marinho, para nos superexplorar, principalmente na periferia do capital. Então, é muito bom estar aqui com vocês, com pessoas, não é, que a gente sabe que estamos no mesmo campo, né, fazendo a mesma luta, né, em defesa da classe trabalhadora. Bem, a Maria me deu uma missão muito difícil, não é, Plínio? Que é justamente fazer um debate que é muito controverso no Brasil, principalmente na economia brasileira, não é? Que é justamente esse debate sobre se a gente passa pelo processo de desindustrialização, né, né, as causas dessa desindustrialização, ou se a gente, não é, vive, principalmente, né, no governo Lula, né, uma desindustrialização, não é, pela história por doença holandesa, né, ou se a gente vive uma descentralização por questões estruturais, né? Então, é um debate profícuo, não é? Mas que eu vou me filiar aí ao pessoal aí da Unicamp, né? O nosso saudoso Wilson Cano, não é? As teses aí também um pouco do Fernando Macedo, não é? Do Instituto lá de Economia, não é? Que colocam esse processo de desindustrialização não como, não é? Alguns falam, não é, a causa dele não é como é que se diz, a doença holandesa, ou seja, justamente a apreciação da nossa moeda, resultado, não é, do aumento da exportação de recursos naturais, que aprecia a moeda, que torna os nossos produtos industriais menos competitivos, por sinal, a partir daí você tem um processo de desindustrialização, né?
Então, você vê e relacionar isso ao processo da dívida, né, do impacto que esse processo gera como externalidade externa negativa no meio ambiente, não é? Ou seja, na destruição ambiental. Não é? E como esse processo deteriora os termos de troca e faz com que a nossa balança de transações correntes seja negativa, gerando déficit, e para financiar esse déficit, eu tenho que me endividar, ou pedindo dinheiro emprestado, ou emitindo título da dívida pública. Ou seja, não é? Como é complexo esse debate aqui. Mas eu queria iniciar, tentar dividir minha fala aí, Maria, tu controla, porque eu sou meu, né, tu sabe, que eu, às vezes, é difícil respeitar o tempo com tanta coisa para falar, mas eu sei que o Plínio tem muito mais, então eu vou falar tentar falar em pouco tempo. Eu vou tentar, como professor, tentar iniciar esse debate discutindo essas 4 categorias aí. O que são essas 4 categorias? Até porque a gente está num debate com os movimentos sociais, não é, Maria? Então, acho que é importante a gente ser didático, não é? Quando a gente está falando de... E aí, eu me apropriei de categorias, não é, de brilhantes economistas aí que discutem essa temática, né? Uma delas, como eu já falei, professor Wilson Cano. O que é desindustrialização? Né? Que processo é esse de desindustrialização? Né? Então, segundo o professor Cano, a desindustrialização está relacionada à tendência de queda, né, da relação entre o valor adicionado da indústria de transformação e o PIB. Ou seja, a perda de participação da indústria de transformação, que é a indústria motora para a diversificação do parque produtivo, para produzir bens de capital, bens intermediários, que vão fazer com que você tenha uma diversificação, né, em bens de consumo duráveis e outros mais. Então, a perda de participação da indústria de transformação dentro do PIB significa um processo de desindustrialização. Partindo dessa premissa, ele vai colocar aqui nos países desenvolvidos, esse processo de desindustrialização ele ocorre de forma gradual, né? Que esse processo de industrialização, a partir da indústria de transformação, ele vai se desenvolvendo a tal ponto que isso gera um dinamismo, né, que se espraia, não é, pela esses bens de capital e bens intermediários e leva à produção de bens de consumo duráveis. Essa evolução desse processo, não é, chega a uma maturidade, não é, em que a indústria de transformação ela é responsável quase por 30% a 40% do produto, não é? Isso vai gerar, não é, uma notável transformação, porque tanto no processo, né, de urbanização, não é, de modernidade, porque aquele país consegue produzir bens que não produzia anteriormente e melhora as condições de vida da população. Só que isso vai exigir um dinamismo e uma diversificação na oferta de serviços, no comércio, nos transportes, não é? Nas finanças, na saúde. Esse elevado padrão dessa estrutura produtiva, ele, tanto na estrutura produtiva como no emprego, vai se mover no sentido de expandir, de modernizar e diversificar ainda mais os serviços, ou seja, mais que a agricultura e a indústria de transformação, caindo o peso relativo industrial em relação aos outros setores, promovendo de forma gradual uma desindustrialização. Ou seja, nos países desenvolvidos, a maturidade dessa industrialização leva ao crescimento do setor de serviços em relação aos outros setores e, por consequência, um processo natural de desindustrialização. Bem, nos países, né, da periferia ou nos países em desenvolvimento, esse processo de desindustrialização ele acontece de forma prematura. Ele não chega ao final desse processo que diversifica o parque industrial e que se complexifica para a atividade de serviço. Ele acontece de forma prematura, né, precoce, e resulta, né, muito do viés de deslocamento da fronteira de produção na direção de produtos intensivos de recursos naturais. Ou seja, essa desindustrialização
acontece de forma precoce, motivada pelo um direcionamento da produção para a partir de recursos naturais, não é? Isso se dá muito quando o preço das commodities, dos produtos naturais, sobem de preço. Há um direcionamento da produtiva dos capitais para aquele local onde está dando a maior taxa de lucro. E aí você tem um processo de desindustrialização que tem uma repercussão no setor primário, porque ele será incapaz de gerar tecnologia suficiente para o setor primário aumentar sua produtividade, não é? E diminuir a diferença entre o setor industrial e o setor de serviços. Não é? Então, essa, não é, seria a ideia de desindustrialização, tanto nos países desenvolvidos, como nos países do centro, como nos países da periferia. O outro categoria é a categoria de desnacionalização. O que seria essa a tão falada desnacionalização? Primeiro que a desnacionalização tem origem em quê? Na propriedade, não é? Ou seja, a desnacionalização é um processo que visa reduzir a participação do capital nacional, seja público ou privado, na estrutura de propriedade dos meios de produção, aumentando a importância relativa das empresas estrangeiras no valor da produção. Esse processo ele aumenta a vulnerabilidade externa, estrutural do país, na esfera produtiva, aumentando a dependência em relação ao exterior, no que se refere ao nível de investimentos, a conduta de mercado, estratégias empresariais, desenvolvimento tecnológico e comércio exterior. Então, é um processo de redução da participação do capital nacional, né, entregando para o capital estrangeiro. Não é? Ou seja, as privatizações elas, né, são objeto dessa nacionalização, principalmente nesse mundo global. E o que é a reprimarização, essa última categoria? A reprimarização seria a redução na participação dos produtos manufaturados, né, e a expansão da participação dos produtos básicos, ou seja, os produtos a partir dos recursos naturais, no valor das exportações. Quer dizer, essa redução dessa participação da manufatura e a ascensão dos produtos básicos na pauta de exportação, né, é o caminho para a reprimarização. Né? E essa reprimarização tem relação com o preço das commodities. Quanto maior o preço das commodities no mercado internacional, mais esses capitais migram para esses produtos primários, deixando de lado o investimento produtivo da indústria. Né? E o último conceito, que já foi bem tocado aí pela Rivânia, é a questão da dívida pública. Né? A dívida pública, que a dívida pública ela nasce lá nisso, como dizia o Marx, como é que se diz, para atender uma demanda do Estado que tem um limite na arrecadação tributária. Né? Porque o limite da arrecadação tributária é a capacidade de renda da população. Não é? Então, quando você limita e que o Estado não consegue mais arrecadar, a dívida pública serve para gerar mais receita para financiar as políticas públicas. Essa dívida pública, né, que nasce com essa finalidade, ela se torna, quer dizer, ela nasce com um mecanismo de financiamento do gasto público, mas do gasto público no sentido, né, produtivo, ela se torna, né, um mecanismo de acumulação, talvez, segundo Marx, o principal mecanismo de acumulação financeira capitalista. Não é? Seria, segundo Marx, uma alavanca da acumulação primitiva. Então, e o mais grave, ao passar a ser uma alavanca da acumulação financeira, é que, segundo Marx, que os credores dessa dívida não precisam entregar nada, pois as somas emprestadas ao Estado transformam-se em títulos públicos, que podem ser facilmente negociados e repostos às mesmas somas emprestadas. A dívida pública, então, faz emergir uma burguesia capitalista, né? A burguesia capitalista financeira, né? A fração do capital financeira, como também a fração rentista, dando origem aí o que ele vai chamar o Marx de bancocracia e impulsionando a internacionalização da acumulação do capital.
né? O crédito é o principal elemento impulsionador da dívida pública, né? Sem o crédito, a dívida pública talvez não seria esse mecanismo de acumulação financeira. Então, o crédito hoje é um dos principais mecanismos de geração de dívida e, consequentemente, de dependência dos países da periferia em relação ao capital. Então, dito isso, vamos entrar nessa articulação com a desindustrialização, somada à desnacionalização, somada à reprimarização, impacta e contribui para esse processo de aumento da dívida pública brasileira e, consequentemente, esse processo de maior dependência e menos autonomia, né? Talvez o que o Marinho coloca como subsoberania, né? Uma categoria, né, da dependência, né, em que o país passa a depender de decisões de fora. Né? Então, como é que eu posso... Eu já estou na metade, né? Então, lógico que a gente sabe que, e a Rivânia colocou, eu não vou se ater muito a isso, e que a partir dos anos 80, há uma reação do capital-trabalho através de 3 movimentos. O movimento de restauração produtiva, né, que busca flexibilizar a produção e o trabalho para uma intensa acumulação flexível, não é? Muda completamente a grande empresa e as relações de produção, combinado com a mundialização, essa restauração produtiva que gera grandes empresas oligopolistas e monopolistas e que centralizam e que concentram, né, e centralizam o capital, precisam agora de um mercado mundial para valorizar, para gerar mais valor. E aí, né, a solução é justamente criar o processo de mundialização, né, o processo, né, de globalização, mundialização do capital, com a dominância da financeira, que tem como principal pauta aumentar a exploração do trabalho, né, utilizar a revolução tecnológica para acelerar a rotação do capital, gerando mais valor e, sucessivamente, aumentando o exército reserva, gerando mais desemprego, né? Impõe uma derrota ao trabalho, porque divide o trabalho e divide, fragilizando a organização do trabalho nessa correlação de força com o capital, e o desmoronamento do mundo socialista e a abertura da China, que torna o planeta, não é, totalmente entregue à barbárie do capitalismo. Né? E, combinado com isso, nesse novo mundo, com esse capital hegemônico financeiro, precisa de um novo Estado. Um Estado que não é mais o Estado do bem-estar neoliberal, mas é um Estado, não é mais um Estado de bem-estar, é um Estado neoliberal, que tem que garantir esse processo de acumulação financeirizada, orientando agora os gastos públicos, não para mitigar as consequências da contradição, da reprodução capitalista, mas sim para garantir que esses gastos públicos vá reduzir a tendência da queda da taxa de lucro, vai reduzir a queda da taxa de lucro a partir de transferências dos recursos públicos via sistema da dívida pública. Então, o Estado ele passa a estar a serviço da elite, né? Lógico que ele sempre esteve, mas agora de uma elite que é a fração da burguesia financeira, que vai institucionalizar, vai reformar o Estado para garantir menos recursos para o trabalho e todos os recursos possíveis para o capital. E aí o mecanismo é o sistema da dívida pública. Né? Então, essa mudança do Estado muda a centralidade da política econômica. Né? E aí, no mundo, e vindo para o Brasil, a gente vê a mudança da centralidade, onde, a partir dos anos 80, a política fiscal, que sempre deu tom para trabalhar a etapa do desenvolvimento brasileiro, é substituída pela política monetária. A política monetária, ou seja, a taxa de juros, é o principal elemento para resolver os conflitos distributivos, não é? E os conflitos de produção desse país. Então, essa política monetária que vai assegurar a hegemonia da finança sobre o capital. Né? E, no Brasil, essa política monetária vai se expressar bem. Lógico que esse processo de abertura, de desregulação da mundialização ainda começa a partir de 89,
Mas é no governo Fernando Henrique Cardoso, né, que se institui o tripé macroeconômico de quê? Superávit fiscal, o que a taxa de juros, a elevação da taxa de juros com o mecanismo de controle da inflação e câmbio livre, e câmbio apreciado. Não é? Significa dizer câmbio apreciado, câmbio que incentiva as importações e desincentiva as exportações. Essa apreciação combinada, essa apreciação cambial combinado com uma redução das tarifas à importação, ela simplesmente vai destruindo a industrialização brasileira. Né? Porque os capitais internacionais passam a entrar no nosso país, principalmente, né, capitais especulativos, não é? E passam, como é que se diz, não é? A partir do processo de privatização, não é? Desnacionalizar essa propriedade, ou seja, você tem as empresas transnacionais colocando-se como donas agora, proprietárias desse capital, e as decisões do desenvolvimento ficam na mão do estrangeiro, gerando uma completa dependência, né, do capital nacional, ou seja, do país, do capital estrangeiro. E aí surge esse debate, que é o debate, bem, essa desindustrialização, que principalmente teve um trabalho aí pelo pessoal da UNCTAD, em 2002, que coloca que a desindustrialização brasileira, a partir daí, era uma desindustrialização relativa, que estava relacionada ao gap tecnológico, à perda da complexidade, à quebra das cadeias de valores. Não é? Esse debate, não é, da desindustrialização relativa, ele avança, mas, recentemente, principalmente a partir de 2011, e aí tentando ser sucinto, não deu para apresentar os dados nenhum, você tem o debate que é colocado, é que essa desindustrialização ela passa de relativa para absoluta, que esse processo, não é, de mudança da política econômica, com centralidade na política monetária, com taxa de câmbio apreciada, com redução das tarifas, com todo esse processo, vai, em vez de ter uma desindustrialização relativa, ou seja, você aumenta a desindustrialização de forma desacelerada, reduzindo essa complexificação da industrialização, e agora você passa, principalmente a partir de 2011, governo Lula, ao governo Dilma, não é? Final do governo Lula, início do governo Dilma, a uma desindustrialização absoluta, onde essa desindustrialização absoluta está relacionada a quê? Não é? A mudança, a redução da produção física e do número de empregos dentro da indústria, inclusive na indústria de transformação. Não é? E aí você olha a pauta de exportação brasileira, que não vai dar para apresentar, dados aí do Cano, que mostra que o Brasil, que exportava para a China nos anos 90, anos 2000, quase 80% em produção industrial, isso é reduzido drasticamente para recursos naturais. Né? Vai, se eu não me engano, para 20%, 30% de exportação de produtos com conteúdo tecnológico. Mostra também que, a partir de 2011, praticamente todos os produtos, não é, da indústria de transformação com agregação tecnológica, eles foram reduzidos. E, ao mesmo tempo, mostra que aumentou, não é, as exportações baseado nos recursos naturais. Ou seja, o processo de reprimarização ele vem colado no processo de desindustrialização, não é? E de desnacionalização. O que ocorre com isso? Nós, junto essas duas coisas, você, não é, deteriora os termos de troca do Brasil em relação aos países do primeiro mundo. Porque agora tu vai se especializar em produtos com valor agregado menor, exporta esses produtos e importa produtos de conteúdo tecnológico. A balança de transações correntes vai ser deficitária. Por quê? Porque
não é tanto a balança de capital como a balança de serviço é deficitária. E a balança comercial não compensa. Significa que, se é deficitária, isso gera dívida. E essa dívida, ela tem que ser paga. Ou paga pedindo emprestado do exterior, ou paga com emissão de títulos públicos. Olha aí a política macroeconômica levando a esse processo de desindustrialização, desnacionalização. E para quê? Para gerar dívida, e a dívida quer ser financiada com a emissão de títulos públicos para os rentistas, que são, e os financeiros, a fração do capital dominante que se apropria dessa riqueza. Não é? E para finalizar, não é? A Maria perguntou qual é a saída para isso. E aí, o Plínio deve saber muito mais do que eu. Para mim, tem duas saídas, Plínio. Uma saída reformista, que aí eu estou cheio de saídas reformistas. A saída reformista é o quê? É você não pode utilizar sua política macroeconômica, não é, a reboque da política monetária e destruir todas as outras políticas, principalmente a política industrial e a política social. Ou a gente muda esse tripé macroeconômico, derruba ele e coloca a política fiscal como no centro da política de desenvolvimento do Brasil, ou não tem reforma nenhuma. Por quê? Porque se a política monetária está no centro a taxa de juros. Se a taxa de juros está no centro, precisa elevar a taxa de juros para garantir o financiamento via capital especulativo. Isso é que gera ganhos para o capital. Então, se a gente não destruir isso, colocar a política fiscal, ou seja, reforma no sistema tributário brasileiro, o sistema tributário tem que ser progressivo. Os que ganham mais têm que pagar mais. A gente, né, o nosso sistema é o Robin Hood às avessas. A gente tira do pó para dar para o rico. E aí tem vários trabalhos, até trabalhos meus que colocam isso, que quase 60% da arrecadação tributária vem de tributos indiretos. Ou seja, é altamente regressivo. E não só isso. Na periferia, isso é mais ainda piorado, não é? Porque a gente, além de ser explorado, não é? A mais-valia retirado, a gente é super tributado com essa tributação indireta. Mas tem outra saída, que é a saída, que eu digo, revolucionária. Por que é uma saída revolucionária? Porque a gente tem que construir utopias. Não dá mais para a gente ficar nessa mesma que a gente vai fazer conciliação de classe e que a gente vai transformar o país. Não dá mais. Quando a gente busca uma saída revolucionária, uma saída que e aí uma saída revolucionária com um projeto alternativo de mundo e de país, dizendo claramente, não dá mais para os trabalhadores serem explorados, não dá mais para serem expropriados, não dá mais para serem oprimidos. Não é? Agora, nós temos que virar esse jogo, Maria, como tu diz isso. Temos que virar esse jogo. E para virar esse jogo, nós trabalhadores temos que tomar na mão isso, não tem outra saída. E aí precisa a unidade da classe trabalhadora. Mas uma unidade, Maria, que é uma unidade que permita que cada movimento social nesse país, que cada movimento social classista, anticapitalista, construa suas reivindicações, mas associe com um projeto de mudança. Não dá mais para permanecer, porque isso gera o quê? Gera o que você colocou. O capitalismo está na sua fase destrutiva. Destrói, não é? Todo o processo de industrialização e o pacto social, do capital e trabalho, destrói com isso, com essa mudança na composição orgânica do capital, em que aumenta o capital constante, reduz o trabalho, aumentando a produtividade, destrói o planeta, porque ele precisa se autovalorizar, e destruindo o planeta e destruindo esse pacto, destrói a classe trabalhadora, gerando miséria, gerando essa pandemia. Né? E aí isso gera uma dívida tremenda, tanto essa dívida pública que é remunerada no capital, mas uma dívida com o planeta, com o meio ambiente. Está aí Brumadinho, está aí os vários casos do que essa reprimarização está trazendo para o nosso país. Nós estamos voltando para trás, nós estamos nos tornando novamente dependentes do sistema financeiro. E isso é política programada, mas isso não é só no país, isso é reação do capital ao trabalho,
porque o trabalho ousou conquistar direitos. Obrigado, Maria. Espero que tenha contribuído aí com o debate.